Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje temos uma grande variedade de assuntos que afetam a geopolítica mundial. Iniciamos falando sobre o crescimento das tensões e o desdobramento para o conflito na Ucrânia. O tema é sobre o fornecimento dos sistemas de mísseis Ataque-MS pelos Estados Unidos para Kiev, uma situação que pode alterar os projetos russos para a guerra, complicando ainda mais qualquer tipo de previsibilidade sobre o conflito. Primeiro é importante entender o que são os ataques MS. Esses são mísseis montados em caminhões, capazes de atingir alvos de até 300 km de distância com a nova versão que os Estados Unidos estão preparando para entregar. Eles voam à velocidade de Mach 3, que é consideravelmente mais rápido do que os mísseis de cruzeiro atualmente no arsenal da Ucrânia, fornecidos por países como Reino Unido e França. A importância desse fornecimento não está limitada ao aumento da capacidade militar da Ucrânia, mas também ao sinal político que os Estados Unidos enviam em seu compromisso de apoiar Kiev contra as pressões russas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já expressou sua gratidão por esse apoio, destacando a importância estratégica dos mísseis para a defesa de seu país. No entanto, a situação provocou uma reação da Rússia que pode ampliar seus projetos na Ucrânia. Ao menos é o que fica subentendido a partir das manifestações do Kremlin sobre o assunto. Nessa linha, a Rússia respondeu com uma reafirmação de sua política de segurança, onde destaca a necessidade de uma zona tampão. Essa zona seria uma maneira de garantir que territórios russos, incluindo aí as 4 regiões que Moscou anexou, fiquem fora do alcance dos ataques ucranianos. O Kremlin e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, têm indicado que a resposta russa às entregas de armas de longo alcance do Ocidente incluirá esforços para empurrar as forças ucranianas ainda mais para longe de suas fronteiras. Percebam que se a lógica russa de zona tampão for realmente verdadeira, quanto maior o alcance dos mísseis ucranianos, maior seria o território ucraniano que seria pleiteado, seja a partir da guerra de anexação, seja a partir das negociações de paz. Enquanto discutimos sobre o futuro, hoje a guerra está em franco andamento. O conflito continua a se intensificar com ações estratégicas que ambos os lados estão adotando para pressionar um ao outro. Vamos analisar 2 eventos recentes que ilustram a complexidade dessa situação. Primeiro temos o ataque de drones ucranianos a 2 depósitos de petróleo da Rosneft, na região de Smolensk, na Rússia. Esses drones foram enviados pelo Serviço de Segurança SBU da Ucrânia e causaram incêndios, levando à evacuação do pessoal. Segundo fontes da inteligência ucraniana, esses depósitos contêm 26 mil metros cúbicos de combustível e foram marcados como alvos legítimos, já que forneceriam combustível para as operações militares russas na Ucrânia. Como temos visto, essa tem sido uma estratégia de Kiev para atingir infraestruturas que suportam diretamente as capacidades militares da Rússia. Ao mesmo tempo, outro drone caiu em um parque industrial de Lipetsk, na Rússia, levando à evacuação de algumas áreas residenciais, embora não tenham sido relatadas vítimas. Esses ataques demonstram a determinação da Ucrânia em estender seu alcance a alvos estratégicos dentro do território russo, apesar dos apelos de alguns aliados para que evitem escaladas que possam provocar retaliações russas ou, para os interesses globais, impactar os preços internacionais do petróleo. Enquanto isso, a Rússia continua suas próprias ofensivas, como demonstrado pelo ataque a Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Mísseis russos atingiram edifícios residenciais e feriram 6 pessoas, além de causar graves danos a infraestruturas civis. Esses ataques, de acordo com a mídia estatal russa, visavam quartéis onde estariam estacionados militares ucranianos. Bom, agora considerando um contexto mais amplo, mas que também inclui a questão da Ucrânia, o Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda para a Ucrânia, Israel e Taiwan, totalizando 95 bilhões. Esse pacote inclui 60 bilhões para reforçar o arsenal de guerra da Ucrânia. Bom, aqui no final de semana, muito se falou na imprensa sobre a aprovação do pacote de ajuda de 61 bilhões que foi aprovado pelos Estados Unidos. No entanto, ainda faltava a apreciação do Senado. E finalmente aconteceu. A situação era tão esperada pelos ucranianos que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, reagiu com um entusiasmado "Aleluia!" a notícia de aprovação final pelo Senado dos Estados Unidos. Kuleba já expressava confiança antes do resultado positivo. Essa confiança, em parte, vinha pelo apoio que era cultivado entre conservadores religiosos nos Estados Unidos. No entanto, ele advertiu que, apesar dessa importante ajuda, os novos suprimentos não mudarão imediatamente a maré no campo de batalha.
Ele chamou a atenção para a importância de o Ocidente perceber que a era da paz na Europa acabou e que é fundamental fortalecer a indústria de defesa. Mudando de foco para um assunto relacionado, mas distinto, temos as manobras militares da OTAN que estão programadas para começar em 26 de abril na Finlândia, muito perto da fronteira com a Rússia. Claro que os russos não estão muito satisfeitos com esses exercícios próximos às suas fronteiras. Para Moscou, esses exercícios são provocativos. Maria Zakharova, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, falou que esses exercícios são vistos como uma tentativa de exercer pressão militar sobre a Federação Russa através de uma demonstração de força. Zakharova também expressou preocupações de que essas manobras aumentem os riscos de incidentes militares. E como sabemos, esse é o tipo de acidente que pode funcionar como estopim para uma escalada sem controle. Bom, gente, vamos atravessar o Mediterrâneo e ver como o Irã está se movimentando em sua política externa. O presidente iraniano Ibrahim Raisi fez uma visita importante ao Sri Lanka, a primeira de um líder iraniano à nação insular em 16 anos. Durante essa visita, que é apenas a segunda desde 2008, quando o então presidente Mohammad Ahmadinejad visitou o país, foram programados para serem assinados 5 memorandos de entendimento. Só isso já aponta para um reforço nos laços bilaterais. Um dos principais destaques da visita de Raisi foi a inauguração de um projeto de hidrelétrica de 514 milhões de dólares. O Irã concordou em construir esse projeto em 2010 e liberou inicialmente 50 milhões de dólares. No entanto, as sanções impostas pelos Estados Unidos ao país no mesmo ano dificultaram a transferência de mais fundos, forçando o Sri Lanka a financiar o restante do projeto. Além das dificuldades financeiras, o projeto enfrentou atrasos devido à pandemia do Covid-19, preocupações ambientais e protestos locais. Raisi expressou um forte compromisso com o desenvolvimento de projetos na ilha do Oceano Índico, prometendo apoio em serviços técnicos e de engenharia. Veja só o que Raisi disse. Estamos totalmente prontos para expandir ainda mais as relações bilaterais com todos os países asiáticos, nossos países vizinhos e estados soberanos e independentes. Isso, é claro, reflete uma abordagem estratégica do Irã para fortalecer suas relações não apenas com o Sri Lanka, mas também com outras nações asiáticas. O projeto hidrelétrico promete adicionar 120 megawatts à rede nacional do Sri Lanka, além de fornecer água para 6 mil hectares de terras agrícolas e água potável para milhares de famílias em 3 distritos. Do lado do Sri Lanka, o presidente Ranil Wickremesinghe falou da importância de fortalecer as conexões comuns entre os países do Sul. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, parece que Elon Musk não quer sair da pauta da imprensa, e isso tem se manifestado em assuntos geopolíticos também. Já discutimos sua participação na Ucrânia com o envio de antenas da Starlink para o país, mas também com a negação em determinado momento de fornecer sinal para um ataque ucraniano à frota russa no Mar Negro. Dessa vez, o bilionário sul-africano faz uma queda de braço com um dos membros da AUKUS, a Austrália. O caso polêmico envolve Elon Musk e sua plataforma de mídia social X, que anteriormente era conhecido como o Twitter. Bom, gente, um senador australiano, Jack Lambie, disse estar preocupado com a decisão de Elon Musk de manter no ar imagens de um bispo assírio sendo esfaqueado durante um serviço em Sydney, apesar de uma ordem regulatória australiana para removê-las. A polícia australiana teme que manter esse tipo de conteúdo violento disponível poderia encorajar pessoas a se juntar a grupos de T... ou até mesmo realizar atos desse tipo. Essa questão chegou ao Tribunal Federal Australiano, que inicialmente ordenou que a plataforma retirasse temporariamente o vídeo enquanto o caso continua sendo julgado. Mas a situação escalou realmente quando Musk, em resposta a um usuário que defendia a prisão de Lambie por censurar a liberdade de expressão, concordou, chamando-a de inimiga do povo australiano. Ele também ampliou seus ataques à Austrália, endossando postagens que criticavam políticas australianas como o esquema de recompra e registro de armas instituído após o pior tiroteio em massa do país em 1996. A ministra do Interior da Austrália, Clary O'Neil, criticou as empresas de mídia social por alimentarem divisão civil e inquietação social, acusando Musk de megalomania por lutar na justiça pelo direito de mostrar conteúdo supostamente T... em sua plataforma. O escritório de Musk afirmou que a plataforma cumpriu a ordem temporária ao bloquear o vídeo para os australianos, mas que apelaria da decisão. No entanto, relatos indicam que o vídeo continuava visível na Austrália. No tribunal, enquanto se discutia se a ordem deveria ser tornada permanente, a equipe legal da comissão e-Safety
alegou que o X parecia não ter cumprido completamente com a ordem temporária, mas que as consequências dessa possível não conformidade seriam discutidas futuramente. A defesa da X argumentou que a ordem de remoção global envolvia uma jurisdição exorbitante. Vamos acompanhar os desdobramentos e, a meu ver, isso terá desdobramentos em outros países do mundo onde Musk explora sua rede social. Gente, parece que haverá um encontro entre as duas maiores economias do mundo, que, por sinal, convivem com grande rivalidade. Esse encontro vai se dar pela visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a Xangai e Beijing, que, ao meu ver, vai expor os desafios e as oportunidades nas relações entre Estados Unidos e China. Essa visita ocorre em um momento em que as relações entre as duas potências globais estão aparentemente mais estáveis, mas ainda cercadas por uma série de questões complexas e não resolvidas. Blinken iniciou sua agenda encontrando-se com líderes empresariais em Xangai, antes de seguir para Beijing para conversas programadas com seu homólogo, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, e provavelmente com o presidente Xi Jinping. Esses encontros são parte de um esforço para manter as linhas de comunicação abertas, uma estratégia que tenta moderar o relacionamento entre os dois países. No entanto, há questões espinhosas em pauta. Os Estados Unidos e a China têm enfrentado dificuldades em avançar em vários assuntos críticos, como a restrição de fornecimento chinês de produtos químicos usados para a fabricação de fentanil, a situação tensa em Taiwan e o suporte da China à Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Em particular, Washington está pressionando a China para deixar de apoiar a base industrial de defesa da Rússia, em especial o fornecimento de tecnologia de uso dual que tem sido utilizado no esforço de guerra russo. A visita de Blinken também ocorre em um momento politicamente sensível para Taiwan, que está prestes a dar posse a um novo presidente, Lai Ching-te. Lai, assim como seu predecessor, rejeita as reivindicações chinesas sobre a ilha. O Departamento de Estado dos Estados Unidos tem enfatizado a necessidade de restringir ações provocativas que possam elevar as tensões. Outro ponto de atrito entre os dois países é o crescente impulso no Congresso dos Estados Unidos para forçar a venda do aplicativo de mídia social TikTok, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, ou enfrentar uma proibição nos Estados Unidos. Isso é um sinal do crescente apetite em Washington para confrontar Pequim em questões econômicas. Além disso, Blinken também deve abordar questões de direitos humanos, incluindo o tratamento da China aos muçulmanos em sua região oeste de Xinjiang. Enquanto isso, outros funcionários dos Estados Unidos, como a secretária do Tesouro Janet Yellen e o secretário de Defesa Lloyd Austin, também têm se engajado com seus homólogos chineses numa tentativa de gerenciar responsavelmente a competição entre as duas potências. Apesar das tensões, há tentativa de encontrar terreno comum em questões como o conflito no Oriente Médio. Após um suposto ataque israelense a uma instalação consular iraniana em Damasco, Blinken falou com Wang, bem como com representantes de outros países com laços com o Irã, demonstrando que, nesse tema, a escalada não é do interesse de ninguém. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.